Carta aos Gálatas. Capítulo 1. O fermento na Galácia. O sol da primavera banhava as colinas da Galácia com uma luz dourada que não conseguia aquecer o frio que Lúcio sentia no peito. Ele caminhava pela estrada de terra em direção à casa de Áquila e Priscila, onde a pequena comunidade de seguidores de Cristo se reuniria ao anoitecer. Nos últimos meses, aquele sentimento de paz, de alegria pura, que ele experimentara ao ouvir pela primeira vez as palavras do apóstolo Paulo, havia sido corroído por uma dúvida insidiosa. Lúcio era um grego, um homem livre de Antioquia que se mudara para a Galácia por negócios. Quando Paulo pregou na praça principal, falando de um Deus que oferecia libertação não através de leis, mas de graça, através da fé em um homem crucificado e ressuscitado, algo em Lúcio despertou. Era como se uma corrente que ele nem sabia que carregava tivesse se partido. Ele e sua família foram batizados. A vida ganhou um novo sabor, uma nova cor. Eles se reuniam, partiam o pão, compartilhavam tudo, e o amor entre eles era palpável, um fruto do tal espírito que Paulo dizia habitar neles. Mas então chegaram outros, homens de Jerusalém eloquentes, com a autoridade da igreja-mãe impregnada em suas vestes e em suas palavras. Eles não negavam Jesus longe disso, mas traziam um complemento necessário, diziam. A fé em Cristo é o início, irmãos, anunciaram deles de nome Eleazar na reunião passada. Mas para que a salvação seja completa, é preciso entrar plenamente na aliança. É preciso ser como o nosso pai Abraão. É preciso a circuncisão e a observância da lei de Moisés. As palavras caíram como pedras no silêncio reverente da sala. Lúcio viu o rosto de sua esposa, Helene, se contrair de preocupação, e o de seu filho adolescente, Marcos, que fitava os pés, envergonhado. Paulo não é um dos 12, sussurrara outro visitante, um homem chamado Simeão, após a reunião, puxando Lúcio de lado. Sua autoridade é derivada, questionável. Ele simplifica a mensagem para agradar aos pagãos, mas a verdade plena está conosco, que viemos de Jerusalém. Agora, caminhando para a reunião, Lúcio sentia o peso daquelas palavras. A liberdade que ele tanto amava começava a parecer uma ilusão perigosa, uma licenciosidade. Talvez a verdadeira piedade exigisse mesmo a disciplina da lei. Talvez aquele jugo suave de Cristo do qual Paulo falava precisasse ser reforçado pelo jugo de centenas de mandamentos. A dúvida era um fermento amargo que levedava toda a sua fé. Na casa de Áquila, o ambiente estava tenso. O canto de abertura foi morno. Antes que a leitura das cartas começasse, Eleazar se levantou. "Irmãos", começou ele, sua voz melíflua preenchendo o cômodo, "temos nos alegrado com a fé que encontraram em Cristo. Mas é chegado o momento de amadurecer. A fé sem obras é morta. E quais obras? As obras que o próprio Deus estabeleceu para o seu povo. Não podemos ser relaxados. A circuncisão é o sinal eterno da aliança. Observar o sábado, as leis dietéticas, estas coisas não são opcionais. Elas santificam, separam o puro do impuro. Paulo lhes deu leite, mas é hora de comer alimento sólido. Lúcio baixou a cabeça. As palavras faziam sentido. Era um sistema claro, definido. Uma vida programada, onde a santidade era mensurável pela obediência a regras, era mais seguro do que a assustadora e vasta liberdade de simplesmente crer e amar. Foi quando o ancião da comunidade, um homem chamado Tércio, ergueu um rolo de papiro. Seu rosto estava sério, suas mãos trêmulas. "Irmãos", disse Tércio, sua voz fraca, porém firme, "recebemos uma carta do apóstolo Paulo." Um silêncio carregado caiu sobre todos. Lúcio sentiu seu coração acelerar. Eleazar e Simeão trocaram um olhar rápido e tenso. "Vou lê-la", anunciou Tércio. "Vamos ouvir o que o irmão Paulo tem a dizer." Capítulo 2. O grito do apóstolo. Não há outro evangelho.
Tércio desenrolou o papiro e começou a ler. E desde as primeiras palavras, Lúcio percebeu que esta não era como as outras cartas. Não havia ação de graças, nem palavras de afeto inicial. Era um grito de guerra, direto e indignado. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A voz de Tércio ecoava na sala silenciosa. A afirmação de autoridade era brutal, uma resposta direta aos que a questionavam. Lúcio se encolheu em seu assento. Estou admirado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que os estão perturbando e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Lúcio sentiu um calafrio. Amaldiçoado. A palavra ecoou na sala como um trovão. Paulo não estava brincando. Ele via a imposição da lei não como um complemento, mas como uma perversão do próprio cerne da mensagem de Cristo. Eleazar corou. Seus lábios se apertaram. A carta, então, mergulhava na defesa pessoal de Paulo. Ele contou sobre seu passado de perseguidor da igreja, sua zelosa observância da lei judaica, e então a revelação, a intervenção direta de Deus no caminho de Damasco, o chamado para pregar aos pagãos. Ele não aprendera seu evangelho com os apóstolos de Jerusalém. Recebera-o diretamente de Cristo. Deus não faz diferença entre as pessoas, continuou Tércio lendo, e Lúcio sentiu que aquelas palavras eram para ele, um grego. Reconheceram a graça que me fora concedida. Estenderam a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Pediram apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que tenho procurado fazer com muito cuidado. Paulo, então, relatou um confronto direto com Pedro em Antioquia. Pedro, o líder dos 12, inicialmente comia com os cristãos gentios, vivendo na liberdade do Evangelho. Mas quando chegaram homens de Tiago de Jerusalém, Pedro, com medo, se afastou dos irmãos incircuncidados. Quando vi que eles não estavam agindo direito, conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na frente de todos: você é judeu, mas está vivendo como os pagãos e não como os judeus. Como pode, então, obrigar os pagãos a viverem como judeus? Lúcio ficou pasmo. Paulo confrontara publicamente Pedro. Isso não era sobre orgulho pessoal, era sobre a integridade do Evangelho. A verdade do Evangelho era que em Cristo as barreiras entre judeu e grego estavam derrubadas. A hipocrisia de Pedro, motivada pelo medo, ameaçava essa verdade fundamental. Lúcio começou a entender. A questão não era sobre costumes, era sobre o próprio coração da fé. Capítulo 3. A lei e a promessa. O pedagogo e o herdeiro. A carta, então, mergulhou em uma profunda reflexão teológica. Tércio lia e sua voz ganhava uma cadência professoral, explicando conceitos que para Lúcio eram novos e revolucionários. Ó Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou? Foi por causa da observância da lei que vocês receberam o Espírito ou foi porque ouviram a mensagem da fé? A pergunta era um dardo direto no coração da experiência de Lúcio. Ele se lembrou daquele dia, do fogo no peito, da paz inexprimível, do amor transbordante que sentiu quando creu, muito antes de saber da existência de Eleazar e suas regras. O Espírito viera pela fé, não pela lei. Essa era a evidência irrefutável. Paulo então recorreu à figura de Abraão. A justiça lhe foi creditada porque ele creu em Deus, muito antes da lei ser dada a Moisés. Saibam, portanto, que somente aqueles que têm fé são filhos de Abraão. Todas as nações serão abençoadas em você. Portanto, aqueles que têm fé são os abençoados junto com Abraão, que acreditou. Lúcio,
um grego, um pagão, era filho de Abraão pela fé. Ele não precisava se tornar um judeu prosélito primeiro. A promessa era anterior e superior à lei. A lei, explicava Paulo, tinha uma função, mas não era a de salvar. Então, porque foi dada a lei, ela foi acrescentada para mostrar as transgressões. A lei, portanto, é para nós como um pedagogo que nos conduziu a Cristo. Lúcio entendeu a metáfora. Um pedagogo, na cultura grega, era um escravo que levava a criança à escola, que a vigiava, a disciplinava. Mas quando a criança atingia a maioridade, o pedagogo não tinha mais poder sobre ela. A lei era esse pedagogo. Ela mostrara ao mundo o seu pecado, sua incapacidade de se salvar sozinho, apontando a necessidade de um Salvador. Mas agora que o Salvador, o descendente de Abraão, chegara, a era do pedagogo havia terminado. Chegada à fé, já não estamos sob os cuidados de um pedagogo. De fato, vocês todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. Aquela última frase ecoou na alma de Lúcio. As divisões que Eleazar tentava reinstaurar, judeus circuncidados de um lado, gregos incircuncidados de outro, eram, na verdade, uma negação do trabalho de Cristo. Em Cristo, ele, Lúcio, era tão herdeiro quanto Tiago ou Pedro. A liberdade não era uma concessão, era sua identidade. Capítulo 4. A escravidão voluntária e o apelo do Pai. Paulo então fez um apelo emocional, paternal. A voz de Tércio, ao ler, tornou-se carregada de emoção. Irmãos, peço que sejam como eu, porque eu também me tornei como vocês. Vocês não me ofenderam em nada. Onde está a alegria que vocês experimentaram então? Pois eu dou testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. E agora, será que me tornei inimigo só porque lhes disse a verdade? Lúcio se lembrou da chegada de Paulo à Galácia, doente, fisicamente fraco, mas com uma força espiritual avassaladora. Lembrou-se do amor que todos sentiram por ele, da alegria pura daqueles primeiros dias. Onde estava aquela alegria? Ela fora substituída pela ansiedade de cumprir regras, pelo medo de não ser suficientemente puro. Paulo usou então uma alegoria poderosa, a história de Abraão, Sara e Agar. Agar, a escrava, gerou um filho segundo a carne. Sara, a livre, gerou Isaque segundo a promessa. Simbolicamente, isso quer dizer o seguinte: as duas mulheres representam as duas alianças. Uma, a do Monte Sinai, gera para a escravidão e é representada por Agar. A Jerusalém atual é escrava junto com seus filhos, mas a Jerusalém do Alto é livre, e ela é a nossa mãe. A escolha era clara: escravidão ou liberdade. Voltar à lei mosaica era como escolher ser filho da escrava, voltar para a escravidão do Sinai. A verdadeira herança, a promessa, vinha da Jerusalém do Alto, que é livre. Lúcio olhou para Eleazar e Simeão. Eles não eram portadores de uma verdade mais profunda, eram arautos de uma escravidão antiga. E ele, Lúcio, estava prestes a trocar sua filiação livre por uma nova algema. Portanto, irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas da mulher livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. O apelo era um chamado à ação. Permaneçam firmes. A liberdade não era apenas um estado a ser desfrutado, mas uma fortaleza a ser defendida. Capítulo 5. O caminho da liberdade. Espírito versus carne. Agora, Paulo antecipava uma objeção. Se estamos livres da lei, não viraremos libertinos? Não viveremos para satisfazer todos os desejos egoístas? Lúcio admitiu para si mesmo que tinha essa dúvida. Irmãos, vocês foram chamados para serem livres.
Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, disponham-se a serviço uns dos outros através do amor. Pois toda a lei encontra a sua plenitude num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Lúcio teve um estalo de compreensão. A alternativa à escravidão da lei não era a anarquia dos desejos, a carne, mas uma escravidão mais profunda e voluntária, a escravidão do amor. A lei era externa, uma lista de não farás. O espírito era interno, uma força que transformava o coração e orientava as ações pelo amor. A verdadeira liberdade não era fazer o que eu quero, mas ter o poder, através do Espírito, para fazer o que devo, que é amar. Paulo, então, traçou um contraste vívido entre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras dos instintos egoístas são bem conhecidas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, rivalidade, divisão, sectarismo, inveja, bebedeira, orgias. Os que fazem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lúcio olhou para a lista. Eram justamente os comportamentos que a comunidade, guiada pelo Espírito, já rejeitava naturalmente. Ninguém precisava de uma lei para saber que o ódio ou a discórdia eram ruins. Eles eram o oposto do amor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, mansidão e domínio de si. Contra essas coisas não existe lei. Contra essas coisas não existe lei. A frase era perfeita. Se o seu coração está cheio de amor, alegria e paz, você não precisa de uma lei para dizer não mates ou não roubes. Você já está vivendo num nível superior à lei. A lei existe para conter o mal. O Espírito existe para produzir o bem. A vida no Espírito era uma vida adulta, madura, guiada por um princípio interno de amor, não por regras externas de medo. Capítulo 6. A nova criação e as marcas de Jesus. A carta chegava ao fim. O tom permanecia firme, mas ganhava um aspecto mais pastoral, prático. Irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, cabe a vocês, que são espirituais, corrigir com mansidão. Carreguem os fardos uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. A lei de Cristo não era um novo código, mas a própria dinâmica do amor sacrificial, o mesmo que o levou à cruz. Carregar os fardos uns dos outros. Essa era a verdadeira religião. Lúcio pensou em como a comunidade havia se tornado crítica e divisiva desde a chegada dos judaizantes. Em vez de carregarem os fardos, estavam criando novos. Não se iludam, pois com Deus não se brinca. Cada um colherá aquilo que tiver semeado. Quem semeia nos instintos egoístas, dos instintos egoístas colherá corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Era uma escolha com consequências. Semear na carne, no legalismo, na divisão, no orgulho religioso, só poderia gerar corrupção e morte. Semear no Espírito, na fé, no amor, na liberdade, gerava vida. Paulo, então, encerrou com uma declaração final e poderosa, escrita com suas próprias mãos, com letras grandes para dar ênfase. Os que querem impor-lhes a circuncisão são aqueles que estão preocupados em aparecer. Fazem isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Quanto a mim, que eu não me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que importa não é a circuncisão ou a não circuncisão, e sim a nova criação. A nova criação. Essa era a resposta final. Em Cristo, não se tratava de reformar a velha criatura com novas regras. Tratava-se de se tornar uma pessoa completamente nova, nascida do Espírito. A circuncisão era um símbolo da velha aliança, um remendo em uma vestimenta gasta. A nova criação era um tecido totalmente novo.
Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos os que seguirem esta norma, assim como sobre todo o Israel de Deus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Tércio baixou o rolo. O silêncio na sala era absoluto, mas era um silêncio diferente. O fermento amargo da dúvida havia sido varrido por um vento purificador e forte. Capítulo 7. A liberdade que canta. Ninguém se moveu por um longo momento. Então, Lúcio ergueu os olhos. Ele olhou para Helene e viu que suas lágrimas não eram mais de preocupação, mas de alívio. Ele olhou para seu filho Marcos e viu nele não a vergonha, mas uma centelha de compreensão. A carta não era apenas uma defesa teológica, era um mapa que os reconduzia à casa, ao lugar de onde haviam se desviado. O coração do Evangelho. Eleazar e Simeão se levantaram em silêncio. Seus rostos estavam pálidos, suas argumentações despedaçadas pela autoridade espiritual e lógica feroz da carta. Sem uma palavra, eles saíram da casa. A saída deles foi como a remoção de um peso físico do ambiente. Então, Tércio, com um sorriso que não se via há semanas, disse: Irmãos, acho que temos algo a celebrar, a nossa liberdade. Alguém começou a cantar um hino que Paulo lhes havia ensinado. Outros se juntaram. A música encheu a casa, não mais morna ou tensa, mas transbordante, cheia de uma alegria que Lúcio não sentia desde os primeiros dias. Era a alegria do filho pródigo, que descobre que nunca precisou se alimentar com as alfarrobas dos porcos, que o pai sempre o considerou um filho. Lúcio se aproximou de Marcos e o abraçou. Você ouviu, filho? Ele sussurrou. Não é sobre o que fazemos ou deixamos de fazer. É sobre em quem acreditamos, e ele é suficiente. Marcos acenou com a cabeça, um peso visivelmente saindo de seus ombros. Naquela noite, caminhando para casa sob um céu estrelado, Lúcio sentiu a velha paz retornar, mas agora mais profunda, mais consciente. Ele entendia que a liberdade cristã era uma batalha constante contra os legalismos externos e os desejos internos da carne, mas era uma batalha que se travava não com as próprias forças, mas no poder do Espírito. A lei era um pesado fardo de pedras. O jugo de Cristo era leve, pois era carregado com ele e nele. Até o próximo vídeo.